Ya. Bem-vindos todos e graças por sua participação em nosso estudo bíblico aqui da Igreja Amistade Bíblica Familiar. Hoje nós vamos estar falando sobre o ayuno cristiano e seus benefícios. O ayuno cristiano e seus benefícios. E eu quero começar fazendo uma pergunta: que é o ayuno? Na Bíblia, o ayuno se refere à disciplina de abstener-se de alimentos com propósitos espirituais, ou seja, não comer ou não abstener-se de alguns alimentos com um propósito espiritual. É interessante que é importante este propósito espiritual, que obviamente é acercar-nos a Deus, é o primeiro propósito principal. Então, o ayuno normalmente ele está acompanhado por la oração e a leitura da palavra. Um ayuno que não tem oração e não tem leitura da palavra não é um ayuno, é uma dieta. Nós não estamos falando de dieta, aunque ao princípio do ano é um assunto muito popular, verdade? Mas estamos falando de ayuno, ou seja, abstener-nos de alimentos ou de certos alimentos com o propósito de buscar a Deus, com um propósito espiritual. Então, como eu disse, a menudo o ayuno se relaciona com a oração e com a leitura da palavra de Deus. O ayuno é um exercício físico, não físico, um exercício espiritual. O ayuno cristiano, então, que é? É a abstenção de alimentos acompanhados de la oração e leitura da palavra de Deus. Então, eu quero pedir que você busque em sua Bíblia, eu vou ler acá, se você pode buscar. Esta classe seria importante que você apontara também. Vamos a ter bastante coisa que apontar nesta classe. Vou dar alguns versículos, 3 citas bíblicas que hablam sobre o ayuno. Obviamente, na Bíblia, há vários versículos que hablam sobre o ayuno, mas eu les vou dar 3 citas bíblicas. A primeira é Marcos, capítulo 9, versículo 29. Marcos, capítulo 9, versículo 29. E Jesus dijo assim: e les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amém? Só para que você entenda o contexto deste versículo. Havia um muchacho endemoniado, seu papá le havia levado para os discípulos de Jesus orar por este muchacho e echar fora o demônio. Os discípulos não lo pudieron hacer. Então, o papá do muchacho leva este muchacho a Jesus e Jesus lo echa fora e depois Jesus explica para os discípulos, que os discípulos queriam saber por que não podemos echar fora esse demônio. E Jesus dijo que este gênero com nada pode salir, sino com oração e ayuno. Então, irmãos, isso nós podemos tomar para nós que há barreiras em nossas vidas que só saem com a oração e com o ayuno. Há vitórias que só alcançamos com a oração e com o ayuno. A outra cita que quero ler está em São Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. São Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18, que diz: Jesus está falando acá, está ensinando sobre o ayuno. Diz: quando ayunéis, não seais austeros, como os hipócritas, porque eles demudam seus rostros para mostrar aos homens que ayunam. De certo os digo que já têm sua recompensa. Pero tu, quando ayunes, unge tu cabeça e lava tu rosto, para não mostrar a los homens que ayunas, sino a tu Padre que está em secreto, e tu Padre que vê em lo secreto te recompensará em público. Depois nós vamos a estudar um pouquinho mais sobre esta cita, pero ponga bastante atenção nisso. A outra cita que vou ler está no livro de Daniel. Daniel está no Antigo Testamento. Daniel, um dos profetas, capítulo 10, versículo 2 e versículo 3. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: em aqueles dias, eu, Daniel, estuve afligido por espaço de 3 semanas. Não comi manjar delicado, nem entrou em minha boca carne, nem vinho, nem me ungi com unguento, hasta que se cumpriram as 3 semanas. Está falando que Daniel, quando isso o ayuno, ele se abstuvo de manjar delicado, podemos dizer assim, os postres, por dizer.
Ni entrou em minha boca carne, nem vinho, nem me ungir com unguento, hasta que cumpriram as 3 semanas. Ou seja, Daniel deixou de comer comida que lhe traía prazer, verdade? Ele comeu, ele se alimentou, mas não comeu comidas que lhe trajeron prazer, porque eles era um tempo de 3 semanas ou 21 dias que ele se humilhou delante de Deus e buscou a Deus com ayuno e oração. E a Bíblia nos dá outros exemplos de pessoas que ayunaram na Bíblia. Por exemplo, Daniel foi um deles que eu acabo de ler. A Bíblia também nos dá uma história muito hermosa da reina Esther, que não somente ayunou, mas proclamou um ayuno para o povo de Israel, e foi grande a vitória que o Senhor deu a seu povo. Também a Bíblia diz que o apóstolo Pablo também ayunou, e a Bíblia nos diz que mesmo Jesus, nosso Senhor Jesucristo, ayunou. A Bíblia diz que ele ayunou por 40 dias, foi ao deserto, ayunou por 40 dias, e isto foi justamente antes de começar seu ministério, amém? Al final, Jesus foi tentado por Satanás, pero venceu a tentação e depois terminou, concluiu seu ayuno. Vamos ver também algumas formas de ayuno, porque há diferentes formas de ayuno. Por exemplo, há pessoas que dizem, não, o único ayuno que é verdadeiro é o ayuno completo, que você não come nada e você não toma nada, nem sequer água. É uma classe de ayuno, mas não é o único. Por exemplo, está o ayuno normal. O que é o ayuno normal? É quando uma pessoa se abstém de todo alimento sólido ou líquido, pero não de água. Ou seja, o ayuno normal, que assim podemos chamar, é o ayuno em que você só vai tomar água, não vai comer nada, não vai tomar outra coisa, solamente água. Este foi o ayuno que Jesus lo hizo no deserto por 40 dias. Jesus, quando ayunou por 40 dias, lo hizo solamente com água. Como podemos saber isso? Se você ler Mateus capítulo 4, diz que ao final dos 40 dias, Jesus tuvo hambre. Não tuvo sede, tuvo hambre. Outra coisa também é que clinicamente, ou medicamente, não sei como dizer, clinicamente dizendo, um ser humano não pode sobreviver 40 dias sem tomar água. Está bem? Então, por isso que nós deduzimos que o ayuno que Jesus hizo por 40 dias foi o ayuno solamente com água. A outra classe de ayuno é o ayuno absoluto, ou seja, uno se abstém completamente de alimento e de água. Ou seja, não come nada, não toma nada. E o exemplo está em livro de Hechos, capítulo 9, versículo 9, o apóstolo Pablo, ou ainda todavia era chamado de Saulo, disse sobre ele, donde estuvo 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Então, esse é o ayuno absoluto. Primeiro é o ayuno normal, que é solamente água. Segundo é o ayuno absoluto, que sem comer e sem beber nada, nem sequer água. E por lo regular, esta classe de ayuno não deve durar mais de 3 dias, já que o corpo começa a desidratar-se. Se você passa mais de 3 dias sem tomar água, é um problema sério, verdade? Medicamente falando. Moisés e Elias praticaram o ayuno absoluto por 40 dias, pero solo bajo condições sobrenaturais. Amém? Por isso que eles puderam ser essa classe de ayuno. Vemos isso em Êxodo capítulo 34, Deuteronômio capítulo 9 e 2 de Reis capítulo 19. Não vamos ver essas citas, pero para que você veja. E a outra classe de ayuno, a primeira é o ayuno normal, segundo é o absoluto e o terceiro é o ayuno parcial. Que é o ayuno parcial? É uma restrição da dieta em vez da abstenção completa. Ou seja, você não vai deixar de comer toda a comida, mas você vai deixar de comer algumas coisas, algumas comidas que normalmente você come. E o exemplo é Daniel. A Bíblia diz, nós leímos Daniel capítulo 10, versículo 3, Daniel diz, não comi manjar delicado, nem entrou em minha boca carne, nem vinho, nem me ungí com unguento, hasta que se cumpriram 3 semanas. Que comeu Daniel, então? Bueno, ele comeu vegetales, comeu possivelmente frutas, mas que tudo foi legumes e vegetales, e tomou água. Ou seja, não era uma comida que lhe dava prazer, verdade? Que normalmente a comida nos dá um prazer, quando a comida passa por nosso paladar, por nossa língua, isso todo nos leva ao cérebro, ai,
qué rica esta carne, qué rico este pollo, qué rico este jugo que estoy tomando, porque pasa por su paladar y usted siente ese placer en comer. Pero Daniel não estava sentindo prazer em comer, porque todo o que dava prazer, o manjar delicado, vamos a dizer, os dulces, a carne, o vinho, não para um judío é normal tomar vinho, pero Daniel por estes 21 dias não comeu nada disso, solamente legumbres, vegetales e frutas. Esse é o ayuno parcial. Agora, o tema deste estudo é benefícios del ayuno, el ayuno cristiano e seus benefícios. Então, eu quero compartilhar com você alguns benefícios del ayuno cristiano. Há muitos benefícios, eu quero dar alguns. Se você pode, apunte, por favor. De toda forma, esta classe está sendo gravada e vai ser posta em YouTube para que você lo veja com calma depois. O primeiro benefício del ayuno cristiano que eu quero falar é o benefício de que el ayuno nos hace mais sensibles a Deus. El ayuno nos hace mais sensible a Deus. El ayuno não é para convencer a Deus de algo. Uma pessoa não pode dizer, mira, eu vou ayunar hasta que Deus cambie sua maneira de pensar, hasta que Deus me dê algo que não me quer dar. Não, el ayuno não é para convencer a Deus. Não, el ayuno é para que nós outros nos quedemos mais sensíveis para escuchar o que Deus nos está dizendo, ou para saber qual é a direção que Deus nos está dando. Porque no ayuno você vai parar de fazer certas coisas. Você vai parar, não vai passar de tempo tanto comendo, você não vai passar tanto tempo na internet, nas redes sociais, você vai parar um pouquinho, toda esta buia que queda em nossa mente, em nossa cabeça, nós vamos a parar um tempito para buscar a Deus. E por desta razão, desta forma, vamos a tornar-nos mais sensíveis para Deus. Então, o primeiro benefício do ayuno cristiano é que nós outros seremos mais sensíveis a Deus. Segundo benefício do ayuno cristiano é que o ayuno cristiano nos dá o poder do domínio próprio. O ayuno nos ajuda com o que é o domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 23, diz que um dos frutos é o domínio próprio ou a templança, que diz a palavra de Deus. Pero o que é o domínio próprio? O domínio próprio é o poder para dizer não. Esse é o domínio próprio. E o ayuno nos ajuda tanto a dizer não, porque nos vai dar gana de comer uma hamburguesa. Você vai dizer, não vou comer uma hamburguesa. Mi cuerpo está pidiendo, no, todo esto es el cuerpo que está pidiendo. Usted simplemente va a decir no para el cuerpo. Usted va a decir no por esses 21 dias que usted va a pasar ayunando, ou durante el tempo que usted va a estar ayunando. Então, el ayuno nos dá el poder para decir no, e este é um dos frutos do Espírito, a templança ou o domínio próprio. El ayuno também nos ajuda espiritualmente, porque el ayuno debilita a carne para fortalecer o espírito. Imagina se tu carne sempre está, quer hamburguesa, você hamburguesa. Agora eu quero um taco, você vai comer taco. Agora eu quero uma coca bem fria com limão, coca. E você sempre está dizendo sim para sua carne. Depois sua carne vai dizer, eu quero fazer algo que não agrada a Deus. E você vai estar mais débil para dizer não para a carne. Agora, quando a carne diz, eu quero uma carne assada. Não estou comendo carne assada por este período. Não, eu quero uma Coca-Cola bem fria. Não vai haver Coca-Cola carne, perdão. Não vai haver Coca-Cola carne. Você está debilitando, sorrusgando a carne. E quando a carne venga com desejos, com tentações, você vai estar mais forte para dizer não para a carne. Então, um dos benefícios do ayuno é que o ayuno nos dá o poder do domínio próprio. Hermanos, quantas vezes nós outros nos metemos em problemas por não dizer não, por não saber dizer não? Quantas vezes nos metemos em problemas por dar lugar a lo que mi cuerpo quer, lo que a carne quer? Quantas vezes entramos em problemas por la falta del domínio próprio? Pero el ayuno nos vai ajudar com o domínio próprio. O outro benefício del ayuno é que o ayuno nos vai dar o poder de superação. ¿Por quê? Porque você vai começar algo
e vai completar algo. Fazer um ayuno completo nos dá a experiência de começar algo e ir até o final. E este benefício de começar algo e completá-lo pode ser usado em outras áreas de nossas vidas. Há pessoas que, infelizmente, não têm o hábito de começar algo e terminar. A pessoa diz, não, eu vou estar até tal hora sem fazer algo. De repente, já rompeu isso. Eu vou fazer tantas coisas por tantos dias e não lo hace. Mira, hermano, nosso Deus é um Deus de completar as coisas. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, que disse, está consumado. Eu comecei e terminei toda a obra que tinha que fazer aqui na terra. E o ayuno nos ajuda também a que nós tenhamos esta experiência de começar algo e ir até o final. Amém, irmão? Então, isso é muito, muito importante para nós. Esse é outro benefício do ayuno. O outro benefício do ayuno também é que o ayuno nos dá uma melhor saúde. O ayuno melhora nossa saúde. Por quê? Porque você não vai estar comendo todo para dañar tu corpo. Não, você vai estar comendo coisas mais saudáveis. Você não vai estar comendo por um período de tempo. E este tempo que seu corpo deixa de comer, na verdade, é beneficial para seu corpo. É um benefício para seu corpo. Porque há uma renovação das células quando você ayuna. Você saca as toxinas para fora. Quando você desayuna, você faz uma limpeza em tu intestino, em tu corpo, quando você ayuna. Então, também é um benefício para tu saúde. Esse não é o principal, mas também é um benefício que nos ajuda com nossa saúde. Então, há uma previsão médica que diz que se você come 30% a menos, você vai viver 10% a mais. Ou seja, se você diminui o que você come por 30%, você poderia viver 10% a mais. Não é um estudo científico, é uma previsão médica, mas na verdade tem sentido por causa disso, por as células que se renovam e desta forma nós obtemos mais saúde. Então, o ayuno tem benefícios. Com o ayuno, eu me acerco a Deus, eu vivo melhor e eu vivo mais. E então, esses são alguns benefícios do ayuno. Agora, Jesus falou sobre o ayuno. Nós lemos ao princípio deste estudo, Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Eu quisera, nesse momento, analisar um pouquinho isto com vocês, está bem? Diz assim a palavra de Deus, e eu estou lendo agora em la versão Nueva Internacional, NVI, que diz assim, Jesus disse, quando ayunem, não ponham a cara triste, como hacen os hipócritas, que demudam seus rostos para mostrar que estão ayunando. Les asseguro que estes já han obtenido toda sua recompensa. Pero tú, quando ayunes, perfúmate la cabeça, lávate la cara, para que não seja evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está em lo secreto. E tu Padre, que vê lo que se hace em secreto, te recompensará. Que tremendo. Quando você tenha tempo, leia com calma estes versículos. São Mateus, capítulo 6, del 16 ao 18. Pero vamos a ver algumas lições. Eu encontrei 3 lições que nós aprendemos com Jesus a respeito do ayuno. Primeira lição é, para quem ayunamos? E se vê claro neste passagem que nós não ayunamos para os homens, nós ayunamos para Deus. Jesus diz, mira, não ayuno de uma forma que a gente vai ver que você está ayunando, porque você não está ayunando para eles, você está ayunando para Deus. E a Bíblia diz que tu Padre, que está em lo secreto e vê o que se hace em secreto, ele te recompensará. Então, lição número 1 é que nós ayunamos para Deus. Amém? Não é para mostrar que eu sou espiritual, que eu ayuno. Mira, esse irmão já está triste, os olhos estão negros, pobrecita com a barbota grande. Não, não é para os homens. Jesus diz, não deixa que os homens se deem conta que você está ayunando. Lava a cara, passa aceite em tu cabeça, lava tu cara, perfuma-te a cabeça, para que as pessoas não vejam que você está ayunando. A lição número 2 é que qual é a atitude correta para ayunar? Sabe qual é? É não aparentar que estamos ayunando. A gente não tem que saber que você está ayunando.
Você não tem que estar dizendo para lá, oh não, estou ayunando, perdona-me, é que estou em oração e ayuno. Não. Eles não têm que saber. Nós não temos que aparentar tampouco que estamos ayunando. Sabe, quando você esteja ayunando, arregla-te bem, ponte o perfume, e aunque a barriga, que a pança está que não aguenta, verdade? Porque estamos acostumados todo o tempo que nosso estômago pide, nós outros lhe damos, mas vamos a passar um tempo que não vamos a dar esse estômago, porque queremos acercar-nos a Deus. Então, a lição número 2 é que nossa atitude correta de ayunar é não aparentar que estamos ayunando. A lição número 3 é que há recompensa para os que ayunan. Jesus dijo, mira, tu Padre que vê lo que se hace em secreto, te recompensará. Amém? E é rico também saber que a recompensa não é em secreto. Muitas vezes a recompensa que Deus nos dá é em público. Nós não vemos porque esta pessoa está tão bendecida. Você não sabe os dias que passou ayunando esta pessoa. Então, há recompensa quando nós outros ayunamos. Amém? Alguém dijo, e eu vou citar o que essa pessoa dijo, el ayuno é um poder escondido de los ojos de las personas naturales. El ayuno é um poder que está escondido de los ojos de las personas naturales. Personas naturales não entendem o poder que há quando você se põe a ayunar. Coisas acontecem que normalmente não aconteceriam quando você se põe a ayunar. Grandes vitórias vêm quando você se põe a ayunar. Então, se eu quiser nesse momento dar alguns conselhos práticos para nós outros que vamos a ser um ayuno. O primeiro conselho prático é este. Você deve ter um motivo ou uma necessidade forte para ayunar. Você tem que ter uma necessidade forte para poner-se em ayuno, para ayunar, para buscar a Deus. Não é por qualquer cosita. O que é que você realmente necessita da parte de Deus? Algo que você quer que aconteça em tu vida, algo que tem que romper em tu vida, uma cadena que você tem que romper, algo que tem que acontecer poderoso em tu vida. Você tem que ter algo, uma necessidade, um motivo forte para ayunar. Porque se você não tem, qualquer cosita, te invita um chocolate, você está ayunando e tua amiga de trabalho, mira aqui um chocolate. Está me dando, e você come e não sigue seu ayuno. Mas se você tem um motivo forte para ayunar, te vão oferecer o chocolate, sabe o que você vai dizer? Não, muitas graças. E dentro de você, te disse, eu sei por que estou dizendo não. Porque eu tenho um motivo forte de oração. Então, o primeiro conselho prático é esse. Você deve ter um motivo forte ou uma necessidade forte para ayunar. Número 2, escriba os propósitos que você vai a poner delante de Deus em el ayuno. Porque, como eu disse, o ayuno vai junto com a oração. E durante o tempo da oração, você escreve os propósitos. Senhor, eu pongo delante de ti isto. Padre, eu pongo delante. Então, se você tem uma lista escrita, e cada vez que você vai orar, você diga com sua lista delante de Deus. Senhor, aqui está. Isso te vai ajudar também no tempo de oração. O terceiro conselho prático é: acompanhe o ayuno com oração e leitura de la Bíblia. Acompanhe o ayuno com a oração e a leitura de la Bíblia. Agora, depois de haver hablado sobre o ayuno, eu quero lançar agora um reto para cada um de nós outros. Um reto. Quizás para alguns é a primeira vez que você vai fazer isto, mas eu quero retar a você a hacer um ayuno de 21 dias. Nós outros vamos fazer um ayuno de 21 dias. A partir desse domingo, 8 de enero, hasta o dia 29 de enero. 21 dias. Começa domingo e você vai 3 domingos. No quarto domingo, terminamos o ayuno. Ou seja, 21 dias, 3 semanas. Como lo vamos a fazer? Número 1, ponga atenção. Você pode escolher de outra forma, está bem? Se você disse, não, eu só quero tomar água, está bem. Se você pode, se você tem essas condições, se você tem a condição física, a saúde, está bem. Mas melhor, mi conselho é melhor você não querer fazer muito, demasiado, e não terminar, de que fazer algo que você pueda começar e terminar. Amém? Então, como lo vamos fazer? Número 1, não vamos a comer nada a partir de las 8 de la noche hasta el mediodía
do próximo dia. Ou seja, das 8 da noite, ou seja, não come nada e vai ir até ao meio-dia do dia seguinte. Ah, pastor, pero eu vou estar dormindo. Você vai estar dormindo até a manhã, mas você vai ter todavia até o meio-dia que você não vai a comer. Solamente vamos tomar água durante este período de 16 horas. 8 da noite até o meio-dia. São 16 horas. Solamente água. Amém? Agora, número 2, no período que podemos comer, ou seja, das 12 do meio-dia até 8 da noite, esse período podemos comer. Neste período, não vamos a comer dulce, não vamos a comer pão e nem tomar refresco. Me refiro a Coca-Cola, Sprite, Fanta, estas coisas. Então, aun quando você esteja comendo, você não vai comer dulce, não vai comer pão, e não vai tomar refresco, está bem? Você vai poder comer carne, arroz, frijoles. Se você quer não comer carne, lo pode fazer também, pelo que nós estamos animando que você haga, que você coma, pero neste período, das 12 até as 8, você vai comer, pero não vai comer pão, nem dulce, nem tomar refresco. Ou seja, por los 21 dias, você não vai comer nada de pão, nada de dulce, e nem tomar refresco, Coca-Cola, Sprite, estas coisas. Número 3, durante o período de ayuno, não podemos entrar nas redes sociais, nem na internet, nem ver televisão, solamente que você tenha uma necessidade. Ou seja, se você, pastor, meu trabalho é na internet, então você vai entrar, porque faz parte de seu trabalho. Pero entrar em Facebook para ver o que a vecina isso, o que comeu minha prima, aí meu pai, nada disso. Durante o tempo do ayuno, ou seja, das 8 da noite até as 12 do meio-dia do próximo dia, nada de redes sociais. Amém? WhatsApp, se você tem necessidade, se você quer compartilhar um versículo, uma cosita, pero nada de redes sociais para perder tempo, estar aí dando like, me gusta, não me gusta, que comenta, nada disso durante esse tempo. Número 4, durante o período do ayuno, oraremos por 15 minutos. Então, você vai tomar um tempo e orar 15 minutos. Ah, pastor, me gusta orar uma hora. Se lhe gusta orar uma hora, amém, ore uma hora. Pero há pessoas que não têm nem sequer a prática de orar 10 minutos, 5 minutos. Então, neste ayuno, que vamos estar fazendo, verdade? Por 21 dias, e vamos estar ayunando, só tomando água das 8 da noite até o meio-dia do próximo dia. E nesse período, tome um tempo de 15 minutos para orar. Se passa de 15 minutos, melhor todavia. Eu tenho um compromisso. Durante esse tempo, 15 minutos para orar. Además de los 15 minutos para orar, um tempo para ler a palavra de Deus. Recuerde-se, um ayuno, sem oração e sem leitura da palavra, é simplesmente uma dieta. E não estamos falando de dieta, estamos falando de um ayuno para acercar-nos a Deus. E número 5, durante o período do ayuno, tomaremos 2 minutos para orar por la necessidade de alguma outra pessoa, que não seja as minhas necessidades. Uma pessoa, você vai pôr, Senhor, você toma 2 minutos e vai orar por esta pessoa. Amém? Todos os dias. Senhor, eu oro por tal pessoa. Você vai orar. Então, desta forma vamos fazer. Vou só repetir. Não vamos a comer nada das 8 da noite até o meio-dia, solamente tomar água. Durante o período que podemos comer, ou seja, do meio-dia até as 8, não vamos a comer dulce, nem pão, nem tomar refresco. Número 3, durante o período do ayuno, não podemos entrar nas redes sociais, nem na internet, nem televisão, nem Netflix, solamente se você tem necessidade. Se você faz parte do seu trabalho, está bem, mas se não, não. Durante o período do ayuno, não vamos entrar, ou seja, das 8 da noite até o meio-dia. Durante o período do ayuno, também oraremos por 15 minutos e tomaremos um tempo para ler a Bíblia, además de los 15 minutos de oração. E durante esse tempo de ayuno, tomaremos 2 minutos para orar por las necessidades de outras pessoas. Agora, tome um lapiseiro e um papel para que você apunte os motivos pelos quais nós vamos orar. Está bem? Você vai ter motivos de oração. Primeiro motivo de oração vai ser consagração a Deus. Você não vai pedir nada para Deus, você vai a entregar para Deus. Senhor,
eu tomo esse tempo de ayuno, de oração, para consagrar minha vida para ti, para apartar-me das demais coisas e entregar-me a ti. Então, se você vai dizer, Senhor, eu me estou consagrando para ti. Primeiro motivo de ayuno. Segundo motivo de ayuno, você vai orar por sua igreja. Em nosso caso, vai orar por la igreja Amistad Bíblica Familiar aqui em Tampa. Você vai orar por el tema del año, ore por los pastores, ore por los membros e ore por qualquer outra necessidade de la igreja. Amém? Amém? Então, número 1, consagração a Deus. Número 2, por la igreja. E número 3, você vai fazer uma lista personal. Que é que você necessita? Ponga as coisas difíceis. Porque não vai ser fácil ayunar, vai ser difícil. Então, também ponga as coisas difíceis em tu lista de oração. Então, vamos fazer isto começando o dia 8 de janeiro, agora este domingo, e vamos a ir hasta o dia 29 de janeiro, que também é um domingo. Amém, irmãos? Espero que este estudo haya sido de bendição para suas vidas.